E aí, Vânia, tudo bem? Vamos lá responder a sua dificuldade aqui. Você citou que já terminou as matérias há um certo tempo e não tem conseguido lembrar de alguns assuntos no momento que vai responder as questões que tempos atrás já havia acertado. Parece que não entra o que estudo na mente, não consigo me livrar da sensação de que está faltando alguma coisa. Olha só, normalmente com a matéria finalizada, a gente fica girando os vários conteúdos, né? Vai do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto conteúdo, para o quinto, para a última aula, depois volta para a primeira e você fica girando as matérias assim durante bastante tempo. Às vezes, para sempre, você fica dessa forma. E normalmente demora uns 2 meses, mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, para você girar por todos esses assuntos, se você fizer 15 questões de cada assunto. Mais ou menos isso aí, essa é uma boa média. O que acontece? Com o passar do tempo, a gente esquece algumas coisas realmente. E algumas coisas que a gente tinha acertado antes, a gente passa a errar. Porque esquece. Isso é normal. Acontece que, ao fazer essas questões, vamos supor, você agora chegou na hora do assunto da aula 11, que você não vê há um tempão. Aí você pega lá a aula 11, e antigamente, quando você fez as questões ímpares ou alguma coisa assim, você tinha acertado 78%, agora você foi fazer... Depois de ter girado 10 aulas antes disso aí, você voltou para a aula 11 e aí você foi fazer e acertou 72% das questões. Diogo, estou piorando, estou esquecendo. O que está acontecendo comigo? Cara, você ficou 2 meses sem revisar um assunto. É natural que esqueça. E isso aqui não é um teste supremo da sua memória que vai te dizer se você é capaz de passar ou não. Isso é só uma revisão. Este é o momento de revisar. Ao fazer as questões, você revisou. Ao ler o enunciado, você revisou. Ao ler as alternativas, ao escolher uma delas, ao corrigir, ao ler os comentários, tudo isso é o processo de revisão. E a vantagem é, quanto mais você revisa, mais longe fica a próxima revisão. É mais ou menos assim. Então você revisa agora, revisa um pouquinho depois, fica mais tempo sem revisar, depois mais um tempo, depois mais um tempo. Essa é a vantagem das múltiplas revisões. Quanto mais você revisa, mais longe pode ficar a próxima revisão. Então, esses 2 meses no começo são muita coisa, depois eles já não são tanta coisa assim. E o seu percentual de acertos tende a aumentar. Lembrando que, com relação às decorebas, a gente realmente esquece, principalmente decorebas, mas a ferramenta que a gente tem para isso é o caderno de erros ou os flashcards. E o principal é, você relendo o caderno de erros, você vai pegando algumas informações com mais frequência do que de 2 em 2 meses. Você vai ler os seus cadernos de erros toda semana, uma vez por quinzena, então a revisão é mais célere ainda e você está baseado naquilo que você está errando. Então já é uma coisa muito mais focada, vai tomar muito menos tempo. Mas o grande lance do caderno de erros é as vésperas da prova. Porque aí sim, na última semana antes da prova, você passa por todo o seu caderno de erros e você vai pegar todas essas decorebas, vai ler faltando 5 dias para a prova, 4, 3 dias, e vai lembrar dessas coisas todas 3 dias depois, que é o dia da prova, que é o dia que interessa. Então você vai ler o caderno de erros, vai lembrar no dia da prova e depois vai esquecer de novo, e não tem problema. Aqui a gente está fazendo um processo de revisão contínua, mais a separação das decorebas e das coisas mais difíceis para você no caderno de erros que vai ser relido às vésperas da prova. Se a sua prova estiver longe, estiver demorando muito, é interessante que você faça outra prova parecida no meio do caminho. Já bati o edital todo e tal. É interessante fazer prova para pegar a experiência de prova. Ou então, não, Diogo, eu não quero fazer outra prova, eu só quero essa mesma. Pega e simula um dia da prova, inclusive com a preparação de véspera. Focado no caderno de erros, focado nos flashcards, na última semana antes desse simulado, por exemplo, que você quer fazer. E aí você mede como que você vai no simulado. Porque sem essa preparação de véspera baseada no caderno de erros, é como se você acordasse um dia do nada para fazer um concurso. E a gente não faz assim. A gente faz uma preparação diferenciada perto da prova. Tá? Mas vai anotando os seus percentuais de acerto e lembre-se de que cada vez que você faz questões, você está revisando. Isso é parte da preparação, não é um teste supremo. Ok? É isso aí, qualquer coisa me fala. Um grande abraço.